Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo a leitura do dia 23 de abril. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 7. Descendentes de Issacar. E quanto aos filhos de Issacar, foram Tola, Puva, Jazube e Sinrom, 4. E os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão, Samuel, chefes das casas de seus pais, e descendentes de Tola, varões de valor nas suas gerações. O seu número nos dias de Davi foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos estes 5 foram chefes, e houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos, em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote, Alemete. Todos estes foram filhos de Bequer, e foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã foram Jeús, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Todos estes filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército a peleja. E Supim, Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Aer. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Jezer, Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés, Asriel, que a mulher de Gileade teve, porém a sua concubina, a Sira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca, e foi o nome do segundo Zelofeade. E Zelofeade teve filhas, e Maaca, mulher de Maquir, teve um filho e chamou o seu nome Perez, e o nome de seu irmão foi Seres. E foram seus filhos Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto a sua irmã, Amoleque, Amolequete, que nome difícil, Amolequete, teve a Isode, e Abiezer e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, Lique e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate.
e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e Ezer e Eleade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou. E vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Seerá, que edificou a Bet-Horon, a baixa e alta, como também a Uzem-Seerá. E foi seu filho Refa e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho Ladã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama, seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente de Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares da sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Megido, e os lugares da sua jurisdição, Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel, descendente de Azer. Os filhos de Azer foram Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Éber e Malquiel. Este foi o pai de Bizavite. E Éber gerou Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. E os filhos de seu irmão Elém, Zofa, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofá, Suá, Arnéfer, Sual, Beri e Inra, Bezer, Ode, Samá, Silsa, Itrã e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, Epispa e Ara. Os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das casas paternas, escolhidos varões de valor, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. Descendentes de Benjamim e de Saul. E capítulo 8 do primeiro livro das Crônicas. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos: Adar, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufã, Eurão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Maate. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã, Aías e Gera. A estes Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiúde. Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara,
na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou Abitude e a Eupaal. E foram os filhos de Eupaal, Eber, Mizã, Semed. Este edificou a Ono e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Sazaque, e Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram filhos de Berias. E Zebadias, Mesulão, Isque e Eber, Ismerai, Islias, Jobabe, filhos de Eupaal. E Jaquim, Zicre, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías, Sinrate, filhos de Simei. E Ispã, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias, Penuel, filhos de Sazaque. E Sanserai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias, Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer, e Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica, e os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineia, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, varões flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Capítulo número 9. Habitantes de Jerusalém. Depois da volta do cativeiro. Habitantes de Jerusalém, depois da volta do cativeiro. Capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e os de Judá,
foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Perez, filho de Judá. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá. E Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. E dos sacerdotes, Gedaías e Jeoiaribe e Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Assabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, e Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Iacube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo, e seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns
havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite, do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição para os prepararem em todos os sábados. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias, Miclote. E Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acais gerou a Jaera, e Jaera gerou a Alemete, e Asmavete, e a Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineia, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Amém. Você terminou de ouvir a leitura do dia 23 de abril. Você ouviu os capítulos 7, 8 e 9 do primeiro livro das Crônicas. Eu quero dizer a você sempre que a leitura destes nomes são até difíceis. Tem nomes que a gente tem dificuldade até de pronunciar. Mas eu fiz uma pesquisa dos nomes da Bíblia, não repetindo, né, citando aquele nome uma só vez. Mesmo que ele se repete na Bíblia, a citação eu fiz uma vez. Então, eu encontrei 1781 nomes diferentes. Tem também no meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com. Se você tiver a curiosidade de conhecer estes nomes, você encontra lá em meu site. E é muito importante você conhecer os personagens da Bíblia, porque às vezes nós nem sabemos quantos nomes surgem na história bíblica. E eu achei muito importante fazer essa pesquisa. E eu consegui encontrar 1781 nomes. Você que está ouvindo esta leitura, se porventura você encontrar mais nomes, tiver a curiosidade de ver, você pode me escrever, não tem problema nenhum, porque a gente pode errar, né? Até porque pesquisar nomes é muito difícil, porque tem nomes próprios e nomes de lugares, nomes de cidades, e que eu tinha que examinar muito para saber se era nome de pessoa ou nome de cidade. Então você encontra em pesquisas bíblicas no meu site, você clicando em pesquisas bíblicas, você vai encontrar os nomes próprios da Bíblia e seus significados. Se você se interessar,
acesse neusabaldini.com. Eu quero te abençoar, você que está ouvindo esta leitura. São 3h02 da madrugada do dia 9 de setembro de 2020. Eu estou sempre dizendo que eu faço essas gravações pelas madrugadas. É o horário que eu posso fazer. Eu peço desculpas por algumas falhas, mas espero que você não deixe de ouvir a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini e que você possa também examinar na sua Bíblia algumas leituras que você não está conseguindo entender. Você lendo, você entende melhor, mas a leitura também vai te ajudar muito. Você pode estar até fazendo alguma coisa dentro de casa, pode estar viajando, pode estar no escritório, pode estar deitado ou deitada e está ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial. Eu tenho a Bíblia gravada em meu site em 4 maneiras para você ouvir. Você tem 4 opções para escolher e eu espero que uma delas você consiga ouvir toda a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Muito obrigada, Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus permitir.